Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Agora vamos ver, o assunto é o purgatório. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas da gravidade mediana. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que julga um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os simples delitos? Quer dizer, um país que só tivesse uma lei. O cara cometeu um delito pequeno, vai ser julgado de acordo com um crime grande, né? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quanto imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvesse feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Mas necessariamente a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Sendo o dogma das penas eternas incompatíveis com o progresso do espírito, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. E se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto às consequências dele decorrentes, pelos abusos que originam. As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais rendosa que o inferno. Agora vem a explicação de Allan Kardec. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfosa, sendo como soldado que se destaca na refrega para receber a palma gloriosa. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderá nos mostrar a justiça. A nova revelação é nosso espiritismo, né? Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se essa fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrê-las as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não poderia ter enfermidades oriundas de excessos. O mais das vezes ele é desgraçado por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Nós temos várias e várias encarnações, então pode não ser o que eu sofro hoje, pode não ser necessariamente o que eu fiz na vida pretérita imediata, mas de outras, não é? Ou um acúmulo de vidas. Repara em uma vida de provações o que a outra fez sofrer em anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que ele cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. São para a alma lições de experiência, rudes às vezes, mas tanto quanto proveitosas para o seu futuro, quando profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ocasionam
incessantes lutas que ele desenvolve as forças e as faculdades intelectivas e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver de novo para mantê-las até o fim. Em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante da sua vontade e depende a maior ou menor extensão desse passo. Frequentar muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Ele não pode retroagir, né? Não existe involução. Ele pode estacionar, né? Nesses últimos casos, é porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência, em condições ainda mais penosas, porque há uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. É o caso, infelizmente, do suicídio, né? Que a pessoa pensa que vai se livrar de um mal, aí ele junta mais o mal ainda. Ou daqueles que vão encarnar e fazem com que a futura mãe, sofra aborto, porque eles correm da parada quando sentem que o negócio é grave, né? Aí eles estão correndo, estão adiando, não é, o seu suplício que vai lhe favorecer e ainda se torna pior ainda. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Contrariamente, porém, à ideia de que dele se faz, depende de cada um prolongar ou abreviar sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Um livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Aquele, pois, que sofre nessa vida pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente em sua existência anterior, devendo, se o não fizer nesta, sofrer ainda na seguinte. Isso é, ao mesmo tempo, equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for, né? Da mesma forma que para tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior a demora de tratá-la. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto egoísta, as do egoísmo. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo depois facultada a vida corporal como meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer como uma pessoa que ofendeu, quer em meios análogos àqueles que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como por exemplo na miséria, se for mal rico, ou humilhado, se orgulhoso, né? A gente vê assim as pessoas, os mendigos, às vezes a gente já observei mesmo, né? Aí a gente fica pensando, quem foi essa criatura em vida passada, né? Se foi um rico que não fez uso bom do dinheiro e tal. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para eles, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a felicitar e facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo, e não lhe será preferível voltar à terra com probabilidades de alcançar o céu a ser condenado sem remissão, deixando definitivamente. Quer dizer, o céu é um modo de um estado de espírito, na realidade, que nós sabemos disso, né? As religiões ditas cristãs pensam que o céu é um lugar, né? Tem um Deus lá sentado no trono e tal. A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e ser obreiro do seu futuro. Que infeliz, por mais tempo ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso ali está sempre franca. Quer dizer, no dia que a pessoa quiser evoluir, ele vai evoluir, é dado chance de evoluir. Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos. Poder-se-ia dizer
que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Quer dizer, a pessoa tem, sofrendo, aí diz assim, que vida infernal que eu tenho, tal, mas isso foi criado por ele mesmo, né? Não é esse inferno de fogo, né? O Espiritismo não nega, pois, antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno, localizado com suas fornalhas e penas irremessíveis. Não nega, outro sim, o purgatório, pois prova que nele nos achamos, e definidos precisamente, explicando a causa das misérias terrestres, conduz a crença àqueles mesmos que o negam. Repele as preces pelos mortos? Ao contrário, visto que o Espiritismo e os espíritos sofredores as solicitam. Quer dizer, mas o espírito tem que aceitar a prece, porque não adianta você dar uma prece a uma pessoa que não aceita, mas se aceitar vai ser muito benéfica a ele, né? Eleva os deveres de caridade e demonstra sua eficácia para conduzir o bem, e por meio abreviar os sofrimentos. Aí Kardec diz, vede o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, ação da prece. Falando a inteligência, tem levado a fé a muitos incrédulos, incutindo a prece no ânimo dos que se encarneciam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não dos lábios, e finalmente as cada que murmura por si mesmo, e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo, não é? Aí você vê o problema todinho aí, que a pessoa pensa que falando muito é uma prece boa. Não é, é o pensamento que é dirigido, né? Pensamento. Se você dirige o pensamento a Jesus, Maria Santíssima, você vai obter, e os espíritos de luz, consequentemente você vai obter a graça que você quer, né? Mas não pode falar muito e sem o pensamento nos espíritos de luz, né? Então não adianta de nada, né? Entendeu? Então o Espiritismo não nega essa penalidade, ele vai pagar, né? Vai pagar. É por isso que é praxe no Espiritismo a gente dizer obrigado, né? Obrigado por tudo que está acontecendo. Porque uma coisa não pode ser boa para mim, para a minha matéria, mas é boa para mim espiritualmente. Então, a pessoa pode dizer assim, obrigado, né? E agradecer sempre, agradecer a vida que tem, né? É uma maneira de pagar. Quantos pecados, quantos karmas eu já paguei nesta vida? Então, é isso que a gente se resume a tudo isso, né? E não tentar abreviar os passos, porque temos que resgatar tudo o que fizemos, não é? Tudo. Agora, a misericórdia divina é infinita, então a gente vai ter sempre chance de resgatar o que a gente fez e ir para o caminho da luz. Muito obrigado, meus irmãos, até a próxima.